Imagine um mundo perfeito, onde a natureza está em harmonia com a humanidade. Um mundo sem violência, sem maldade, sem pecado. Este era o mundo que Deus criou para Adão e Eva. Um mundo de amor, paz e esperança. Mas o mundo de Adão e Eva foi corrompido pelo pecado. A humanidade se desviou do caminho de Deus e mergulhou na escuridão. A violência, a maldade e o caos se espalharam pelo mundo. Deus viu a maldade da humanidade e ficou com o coração partido. Mas mesmo em meio a essa escuridão, havia um vislumbre de esperança. Nos primeiros capítulos da Bíblia, particularmente no livro do Gênesis, nos deparamos com um mundo muito diferente daquele que conhecemos. Antes do grande dilúvio, era uma época da humanidade primitiva, marcada por longos períodos de vida, interações humanas divinas e uma proximidade com Deus. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38, versículos de 4 a 7. Neste instante sublime, as estrelas da manhã cantavam em harmonia, e todos os filhos de Deus, os anjos, exultaram em júbilo. É aqui que a revelação nos atinge. Seres celestiais, conhecidos como as estrelas da manhã e os filhos de Deus, testemunharam a própria criação da terra. Eles celebraram a glória, o poder e a incomensurável sabedoria de Deus, envolvidos no processo de conceber o nosso mundo. No entanto, alguns dos filhos de Deus se rebelaram contra Deus e se envolveram em relações sexuais com as filhas dos homens. Isso levou à criação de uma raça de gigantes que eram violentos e perversos. Devido ao pecado dos filhos de Deus, Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio. No entanto, ele encontrou um homem justo chamado Noé e ordenou que ele construísse uma arca para salvar sua família e um par de cada animal do mundo. A Bíblia só faz referências passageiras aos anjos caídos antes do dilúvio. Isso ocorre porque a grande maioria dos anjos no céu nunca perderam o caminho ou se voltaram para o mal. No entanto, houve alguns que tomaram essa decisão. Essa queda, inevitavelmente, nos leva a considerar o livre-arbítrio dos anjos. E é aqui que o livro de Judas lança luz sobre o assunto. Judas, nos versículos 5 e 6 na Bíblia Amplificada, nos lembra de um importante acontecimento. Agora quero lembrá-lo, embora você esteja totalmente informado de uma vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, posteriormente destruiu aqueles que não acreditaram, que se recusaram a confiar, obedecer e confiar nele, e anjos que não mantiveram seu lugar de poder designado, mas abandonaram sua morada adequada. Estes ele manteve em correntes eternas, sob a espessa trevas de total escuridão, para o julgamento do grande dia. A causa da queda dos anjos é desconhecida. Alguns acreditam que foi o orgulho ou a rebelião contra Deus. Outros acreditam que foi o desejo de experimentar o livre-arbítrio. Satanás, que se disfarça de anjo de luz, está no comando dos anjos caídos. Ele é o líder da grande rebelião, um evento em que Satanás e um terço das legiões angélicas do céu travaram guerra contra Deus e seus anjos em um esforço para derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo planejou uma conspiração para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso de Jesus mesmo, enquanto estava no mundo. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus o Pai antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5 diz: Agora, ó Pai, glorifica-me junto contigo com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
O reino de Satanás é altamente organizado com diferentes áreas e níveis de autoridade. Sua sede está nas regiões celestiais. Esse é um fato surpreendente, mas é bastante claro. O fato de que Satanás lidera um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas, mas há muitas indicações disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um confronto entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus sobre a terra. Satanás considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como filhos de Deus. Este é um capítulo fascinante na batalha épica entre o bem e o mal. Um confronto que transcende as fronteiras do tempo e espaço. Em meio às páginas de Gênesis, desenrola-se uma linhagem manchada pelos métodos assassinos de Caim, que lamentavelmente transmitiu sua marca sombria de violência através das gerações. Em um assombroso eco da história, encontramos um homem que se deleita com sua própria brutalidade, e isso persiste até seu tataraneto. O mal se enraizou, ameaçando obscurecer o perfeito desígnio de Deus para a humanidade. Em apenas 4 capítulos, já encontramos pessoas se deleitando com derramamento de sangue e desprezando o projeto de casamento de Deus. Em contraste com a linhagem de Caim, a linhagem de Sete é marcada pela adoração a Deus e pela justiça. As pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. Neste enredo fascinante, encontramos uma lição crucial. Judas, versículo 11, nos alerta sobre os perigos daqueles que seguem o caminho de Caim, buscando ganhos egoístas e, em sua ganância, mergulham no erro de Balaão. Eles acabam destruídos na mesma rebelião que consumiu Corá. À medida que as gerações se sucediam após Adão, o mundo se encheu de habitantes, mas também se encheu de pecados. As pessoas não eram benevolentes umas com as outras. Mentiam, roubavam e até mesmo cometiam homicídios. Nesse período, os seres humanos desfrutavam de vidas extraordinariamente longas, com a idade chegando a centenas de anos. Era uma era diferente, um tempo em que a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas raízes, e o mundo era novo e vibrante. No meio dessa decadência, havia um homem que se chamava Enoque. Gênesis capítulo 5 nos dá a primeira menção de Enoque, que nasceu quando Adão tinha 165 anos. Ele foi o pai de Matusalém, que foi o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Enoque era diferente dos outros homens de sua época. Ele era um homem justo e piedoso que andava com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, "E andou Enoque com Deus, e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou." Embora sua vida não tenha sido tão longa quanto a de alguns outros homens, seu testemunho é verdadeiramente cativante, destacando-se como um farol em meio à escuridão daquela era. Antes do grande dilúvio, a vida na Terra estava longe de ser um conto de fadas, como nos revela a Bíblia. As Escrituras nos dizem que o Senhor testemunhou o crescimento desmedido da maldade entre os seres humanos, onde os pensamentos do coração humano estavam mergulhados no mal constantemente. Como autoproclamado comandante do reino das trevas, Satanás convocou suas legiões malignas para se infiltrar na humanidade com a intenção de poluir a linhagem endêmica que conduz ao Messias. Os filhos de Deus referidos no texto bíblico são frequentemente interpretados como anjos caídos que se casaram com mulheres humanas e geraram os nefilins, ou gigantes. A palavra hebraica para nefilim é traduzida como caídos. O resultado dessa invasão foi a corrupção do mundo inteiro. A Bíblia diz que os nefilins eram homens poderosos que eram dos velhos de renome. Eles eram violentos e cruéis, e a sua influência sobre a humanidade só piorou a maldade que já existia.
Imagine um mundo onde a paz e a bondade eram escassas, onde a terra estava afogada em pecado, violência e imoralidade. Nesse cenário sombrio, as pessoas eram consumidas por seus desejos egoístas, prontas para buscar sua própria satisfação, custasse o que custasse aos outros. Valores como honestidade, integridade e bondade eram rarefeitos e mal compreendidos. A manipulação e o engano eram as moedas de troca do dia a dia, e o egoísmo e a maldade corroíam a estrutura da sociedade. Em tal ambiente, as famílias não eram refúgios de amor e apoio, mas campos de batalha onde o engano reinava. Os vizinhos não se preocupavam uns com os outros. Em vez disso, buscavam oportunidades para explorar. Os governos não promoviam justiça, mas mantinham sistemas opressores que favoreciam os poderosos em detrimento dos fracos. Nesse cenário de caos, surge um elemento incomum: os nefilins. Essas criaturas eram extraordinárias, muito mais fortes e imponentes do que os seres humanos normais. No entanto, em vez de trazer soluções, eles exacerbaram os problemas do mundo. Eram admirados, temidos e até adorados, mas sua presença afastava as pessoas ainda mais do Deus verdadeiro que as criara. O poder impressionante dos nefilins os tornou objetos de fascínio, mas também contribuiu para a espiral descendente do mundo, afundando-o cada vez mais no caos e no pecado. Em meio a essa turbulência, a humanidade lutava para encontrar seu caminho de volta à luz. Neste cenário sombrio, Deus contemplou a crescente maldade da humanidade, um declínio espiritual e moral que o entristeceu profundamente. A criação que outrora fora sua joia mais preciosa, a humanidade, havia perdido seu rumo. Em vez de viverem em harmonia entre si e com o mundo, as pessoas estavam sendo devoradas pela violência, malícia e engano. Deus sentiu uma tristeza imensurável, algo tão profundo que transcende nossa compreensão. Imagine a angústia de um pai com o coração partido pelas ações rebeldes de um filho. Agora, multiplique essa dor infinitamente. Neste momento de intensa aflição, Deus tomou uma decisão difícil, uma que ecoaria através das eras. Ele disse: "Destruirei a humanidade que criei da superfície da terra, não apenas o homem, mas também os animais, as criaturas rastejantes e as aves dos céus, porque me entristece profundamente ver os pecados da humanidade e lamento tê-los criado." Gênesis capítulo 6, versículo 7. Deus estava profundamente desapontado com as ações da humanidade que ele havia moldado com amor e cuidado. Sentiu que não havia outra opção para corrigir o mundo que estava rapidamente se desintegrando em caos. No entanto, mesmo no meio dessa escuridão, um vislumbre de esperança brilhou. Um homem chamado Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. Em um mundo que havia se desviado do caminho correto, Noé se destacou como um farol de esperança. Era um homem de integridade e fé inabalável. Os registros da história da família de Noé descrevem-no como um homem justo, íntegro em sua geração. Noé era um descendente direto de Adão, através da linhagem de Sete, Enoque e outros ancestrais que carregaram a tocha da justiça ao longo das gerações. Noé não apenas carregou essa tocha com dignidade, mas permitiu que ela brilhasse intensamente em sua própria vida. Ele também era um pai amoroso e um marido fiel, passando para seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, as mesmas virtudes que ele guardava em seu coração. Apesar da escuridão que cercava o mundo, a casa de Noé era um santuário de piedade, um farol de retidão. Mesmo quando Deus compartilhou sua triste decisão de purificar a terra por meio de um dilúvio que varreria todas as formas de vida, a fé de Noé permaneceu inabalável. Ele compreendeu a gravidade da tarefa que tinha pela frente e aceitou-a com pesar, mas com um coração resoluto. Deus declarou: "Irei acabar com todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Certamente destruirei tanto as pessoas quanto a terra." Gênesis capítulo 6, versículo 13.
Neste momento crucial da história, Noé se ergueu como um exemplo de fé, perseverança e obediência a Deus, preparando-se para uma missão que moldaria o destino da humanidade de maneiras que jamais poderiam ter sido imaginadas. Deus viu em Noé a escolha perfeita para ser o guardião de um novo começo para toda a humanidade. Diante da incredulidade e zombaria que o cercava, Noé aceitou corajosamente a missão que Deus lhe confiara. Ele dedicou anos à construção da arca, alertando incansavelmente as pessoas sobre a iminente catástrofe que se aproximava. Enquanto o mundo duvidava e ria de suas ações, Noé perseverou, erguendo a arca gigantesca que se tornaria sua salvação e a de sua família. Ele aguardou pacientemente o momento em que Deus fecharia as portas daquela colossal embarcação, selando-os dentro dela. E então, quando o céu se abriu e as águas começaram a baixar, as virtudes de Noé brilharam como uma pedra angular para um novo mundo. Sua fidelidade inabalável e obediência escrupulosa foram os alicerces sobre os quais a nova humanidade surgiria. Em um mundo mergulhado no caos, a luz de Noé brilhava mais intensamente, um testemunho do poder duradouro da virtude e da fé diante da escuridão avassaladora. Deus fez uma aliança com Noé, fornecendo detalhes precisos sobre a construção da arca. Esta não era uma embarcação comum, era uma obra-prima de design divino, destinada a salvar as últimas formas de vida em meio à inundação iminente. Suas dimensões, projetos e planos eram minuciosamente delineados por Deus. A arca teria 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura, com portas e janelas estrategicamente posicionadas. Noé aceitou o monumental desafio de construir a arca, enfrentando o ridículo e o ceticismo de muitos. Com fé incansável, moldou a magnífica embarcação ao longo dos anos, tornando-a um testemunho inegável de sua obediência e fidelidade a Deus. Além das instruções de construção, Deus também orientou Noé sobre quem e o que trazer para dentro da arca. Sua esposa, filhos e noras foram designados para embarcar, junto com uma representação de todas as criaturas vivas, de acordo com as diretrizes divinas. No final, Noé realizou tudo exatamente como Deus ordenou. Sua fé inabalável, sua dedicação incansável e sua obediência exemplar tornaram-no o herói que liderou a humanidade em direção a um novo começo, enquanto o dilúvio engolia o mundo antigo. Envie esse vídeo para edificar a vida de um amigo. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.